Boa noite, é um motivo de muita alegria nesse dia de hoje, nesse dia 8 de maio de 2020. Eu quero dizer que eu estou muito feliz porque nós vamos falar de um tema muito importante, porque você parou para nos ouvir, porque eu sei que você vai fazer a diferença na vida do seu filho ou de qualquer outra pessoa que você conheça, né? Que tem autismo, e essa é a grande diferença, né? É isso que a gente precisa, nos motivar a todo momento, né? E antes de começar essa live, eu quero dizer que as perguntas que vocês vão fazer, né, todas serão respondidas hoje. Porém, o que eu vou pedir para vocês? Para que vocês acompanhem, porque assim, o nosso conteúdo é bastante rico e extenso. Então, o que eu vou fazer? Nós vamos responder, tanto eu quanto a Catarine, após a live, ok? Então, vamos lá. Agora eu vou me apresentar. Meu nome é Carolina Oliveira, eu sou psicopedagoga, coach de mães especializando em aba. E a minha história com o autismo, ela começa quando, mais ou menos há 15 anos atrás, quando eu morava ainda lá em São Paulo. Eu tive o privilégio, ainda estudando pedagogia, de fazer um estágio numa conceituada instituição, né, de autismo. E assim, aprendi muito, me apaixonei pelo público logo de cara. Eu não tenho filho autista, mas é um público assim que eu acho que nós nos apaixonamos todos os dias, né? Porque eles nos ensinam muitas coisas de acordo com o seu jeitinho, de acordo com a sua personalidade, cada um deles da sua maneira. Hoje eu resido aqui na Praia Grande. E aqui na Praia Grande eu tive outro privilégio, né, de atuar numa conceituada também associação de pais, numa ONG que me ensinou muito, que eu tenho muito carinho por ela. E hoje atuo em uma outra instituição também com autista, lá no Centro TEA, lá em São Vicente, né? E, Kate, fala um pouquinho da sua história com o autismo. Quando começou, como que você conheceu? Fala um pouquinho da sua história pra gente aí, se apresenta para o pessoal. Bom, pessoal, eu sou Catarine, mas todo mundo me conhece como Kate, porque é o nome assim, que eu acho mais fácil para as crianças, para todo mundo que trabalha comigo, acaba me conhecendo por esse nome de Kate. O autismo, ele entra na minha vida, eu vou ser bem sincera, ele não entrou na minha vida na faculdade, ele veio entrar na minha vida depois de um tempo. Na faculdade, eu acho que até foi falado disso, mas foi muito pouco. Então, o autismo, ele entra para mim há aproximadamente uns 7 anos. Eu estava na minha casa e eu comecei a assistir uma reportagem de TV e falava da associação, né? Falava de uma associação aqui na minha cidade. E aí eu tive um interesse, eu fui conhecer, fiz um trabalho, comecei a fazer um trabalho com eles, voluntário, e a partir daí eu nunca mais parei de pesquisar, de estudar e de trabalhar com esse público. Já trabalhei também em outras instituições, em outras clínicas também com o mesmo público, e eu estou sempre estudando, faço uma pós hoje, que fala sobre deficiência intelectual e o autismo, e diversos cursos aí paralelos. Muito bem. E sabe o que eu percebo, Kate? Que muitas pessoas ainda, eu acho que eles têm um pouco de dúvida sobre o autismo, né? Eu sei que hoje nós vamos falar com mães, mas eu acho que a gente podia comentar rapidamente sobre o autismo. O que você acha? Você pode falar um pouquinho do autismo para gente? Vou falar um pouquinho então. Bom, o autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. E ele vai trazer atrasos e comprometimento nas áreas da interação social, da linguagem e também relacionado a comportamentos dessa criança. Muito bom, muito bom. Eu acho que agora deu para o pessoal entender um pouquinho mais, né? Quem não conhece do assunto, saber um pouquinho mais dessas questões do Sim. autismo. E hoje nós vamos falar um pouco sobre, dentro, né, dessas questões de motivação, de potencialidade, de dificuldade dentro da ciência ABA, porque assim, a ciência ABA hoje nada mais é do que, assim, muitas pessoas falam que o ABA é um método, né? Então eu gosto de simplificar para as pessoas entenderem que ela é uma ciência que é complexa e ela tem 7 dimensões. Só que assim, quando entra na dimensão aplicada, ela, na verdade, ela proporciona o quê? Ela tem o objetivo de proporcionar para as pessoas a melhoria na qualidade de vida. Então, a aba não é apenas para autistas, né?
E assim, quando eu falo que ela é complexa, é porque assim, o analista precisa dominar muito bem os conceitos, porque o tempo todo nós estamos medindo o comportamento, nós estamos medindo, mensurando o que dá certo, o que não dá certo, o que nós podemos mudar com tudo isso. É avaliado o comportamento. Nós, enquanto analista, podemos, né, prescrever procedimentos que sejam de fácil entendimento, para que um pai possa mudar o comportamento do seu filho, se for o caso. E de que maneira acontece isso? De uma maneira muito linda, que é a generalização, né, Kate? Você sabe que quando a gente escreve um procedimento, a gente prepara o pai para treinar o seu filho, para ter uma vivência aí fora. E aí a eficácia do ABA é muito linda, que assim é onde atesta toda essa validação desse procedimento, de todas essas práticas baseadas em evidências, né? Sim. E mediante a tudo isso, quando a gente fala de comportamento, e já que é uma análise aplicada do comportamento que a gente mensura, o que é um comportamento, Kate? Bom, um comportamento é tudo aquilo que o indivíduo ele diz e ele faz, né? Então, tecnicamente, o comportamento é qualquer atividade muscular, glandular e elétrica de um organismo. O ato de piscar é um comportamento, o ato da pessoa, né, se vestir também é um comportamento. Então, assim, quando a gente está se referindo a comportamento, a gente se refere a toda uma ação que o indivíduo faz. Então, todos os verbos, né, quase todos eles tá se referindo aí ao comportamento. Então, andar, correr, agarrar, o ato até de falar, são todos são todos voltados ao comportamento. Eu acho que uma outra coisa também que é interessante, né, de falar, que tem comportamentos que são visíveis, né, que a gente fala que são comportamentos manifestos. O que são esses comportamentos? São esses comportamentos que eu posso observar, né? Então, eu consigo observar outra pessoa fazendo, como o ato de falar, eu consigo observar o outro falando, o outro andando, e o outro até chutando uma bola aí. E também, né, tem os comportamentos que acontecem que são internos, que são aqueles comportamentos que outra pessoa não consegue observar. Então, algumas pessoas falam assim, quando você fala para mim, né, desses comportamentos privados, né, esses comportamentos internos, é aquele comportamento que quando eu tô lá no meu quarto, né, que eu vou trocar de roupa e que a janela tá fechada e a porta tá fechada, são esse tipo de comportamento que você tá falando? Não, gente, eu não tô falando desse tipo de comportamento. Eu tô falando daquele comportamento que as pessoas, que alguém, para conseguir visualizar, ela precisa ter um instrumento ou fazer algum procedimento. Então, o que eu gosto de falar, que nem hoje eu tô aqui, né, conversando com você. E aí eu tô aqui super ansiosa, e aí o meu coração tá como? Tá palpitando, ele tá acelerado. Quem tá me assistindo provavelmente não consegue observar, porque o meu coração tá, né, tá aqui dentro. Então, é desses comportamentos que eu tô falando, esses comportamentos que são privados, que as outras pessoas não conseguem ver. E apesar disso, você elicia, né, algumas questões do corpo que é possível medir, né, e é isso que entra, essa riqueza de detalhes que a gente pode mensurar através disso, que demonstra isso que você falou, né, dessa questão de ansiedade e tudo. Sim. Uma outra coisa que eu acho que é legal também, né, trazer aqui, já que a gente está falando de comportamento, é que, assim, todo comportamento, ele vai produzir o quê? Uma consequência, né? Sim. E essas consequências, elas vão trazer alterações no nosso ambiente. Então, assim, quando eu digo oi para você, o que eu espero? Eu espero que você me responda esse oi novamente, né? Se eu chamo lá, né, aqui eu moro em um prédio, quando eu aperto lá o botão do elevador, o que eu estou esperando? Eu estou esperando que esse elevador chegue até mim, para mim poder ir, né, me direcionar para onde que eu quero. Quando eu estudo, a intenção é que eu consiga obter, então, aí boas notas, né? Então, todo comportamento, ele tem uma consequência. O que é? E essas consequências é o que vai influenciar se ele vai ocorrer futuramente ou não. Muito bom. E aí eu sei que você também vai falar um pouquinho. Eu vou. Então, assim, eu acho que é perfeita essa colocação, né? Porque, assim, essa questão da consequência, né? Porque, assim, nós hoje, nós agimos, todos nós agimos como uma função. Como assim? Todo comportamento tem uma função. Acho que isso a gente precisa deixar claro, porque até mesmo para você analisar o comportamento do seu filho, o que ele está querendo te dizer ou comunicar,
Se você tiver essa clareza, é muito mais fácil de você entregar em outros momentos aquilo que ele precisa, né? Então, assim, você acaba tendo uma qualidade de vida aí. Então, vamos lá. Quais são as funções do comportamento? Nós temos a função de querer adquirir algo tangível, né? Por exemplo, nós trabalhamos em função do quê? Do nosso dinheiro, né? Então, hoje, nós trabalhamos pensando na consequência do dinheiro, né? Então, assim, eu vou usar essa tática, essa estratégia do nosso trabalho e do dinheiro como algo que me motiva, né, a trabalhar. Então, algo tangível. A segunda função é por atenção. Então, o que acontece? Eu gosto muito de dar esse exemplo para os pais, né? Muitas vezes, o casal está conversando durante a noite e acertando as coisas, porque assim, nós sabemos que a vida é corrida para todos, né? E a criança vem e ela chama uma, duas, três e até 4 vezes. E o pai ou a mãe, não, espera um pouco, espera um pouco, espera um pouco. Existe um momento que essa criança, ela pega e aparece com um comportamento inadequado. E por que aparece esse comportamento inadequado? Porque muito provavelmente, quando ela fez o comportamento inadequado, os pais olharam para ela. Então, o que ela requeria naquele momento era atenção. E ela fazendo esse comportamento inadequado, ela ganhou a atenção do pai e da mãe, o que ela entende? Né? Que eu acertei. Então, assim, eu vou fazer novamente comportamento inadequado e eu vou ter a atenção de volta dos meus pais, né? Então, assim, sim, é muito lindo essa questão da função, é de como a gente entende a função. E como existe também a questão da fuga esquiva, né? Que, assim, muitas vezes, aquilo que é aversivo para a gente dá um jeito de fugir da situação, né? Então, por exemplo, eu conheço uma história, vou aproveitar da história de um amigo terapeuta, não vou citar dados, mas só para vocês compreenderem melhor a situação, ok? Então, acontecia assim, era uma menina que na escola, ela tinha as folhas de prova, aliás, de atividade para ela executar, e ela fazia o quê? Ela amassava e jogava fora. E aí, ele falou que ele teve uma ideia, né? E já acaba sendo uma dica aí dessa questão, né? Acaba sendo uma dica aí para a gente modelar esse comportamento, e depois eu utilizei, foi bem bacana. Esse terapeuta, que na verdade era um AT, ele tinha várias dessas folhas. Então, assim, quando ela amassava, ele colocava outra. Por que eu estou dizendo isso? Para que ela não fizesse atividade, ela viu uma maneira de tirar da frente dela. Então, ela amassava, ela rasgava, ela jogava fora. Então, assim, esse comportamento se repetiu por muito tempo, né? Então, isso foi uma questão de fuga e esquiva. Ela estava se esquivando de fazer atividade antes dele conseguir esse manejo, né? Só que, assim, existem algumas questões também que eu acho que vale a pena a gente comentar rapidamente, pelo menos, sobre as questões sensoriais também, que é uma questão de comportamento, uma função de comportamento dos autistas, quando entra aquela questão de autorregulação, né, que é uma outra questão de comportamento também, né. E aí eu vou aproveitar o gancho, já que você falou dessa questão de motivação, e falar sobre reforçador e reforçamento. Porque, assim, eu ouço muita gente falar... Você quer falar alguma coisa? Não? Não, então, eu só ia colocar, né, que assim, essa função do comportamento, ela tá tão presente no nosso dia a dia, que muitas vezes a gente nem se dá conta do quanto que a gente ou faz, né, as coisas, tudo ou por motivação. Coisas, tudo em função dessa função aí que tem. Sim, eu dei o exemplo da menina da escola, que amassava as atividades, mas assim, nós como adultos, nós fazemos isso o tempo todo. Se nós vivemos de acordo com o nosso relógio. Então, por exemplo, se você está atrasado para ir a um lugar e encontra uma pessoa que gosta de conversar, você vai se desviar provavelmente. Então, o que você está fazendo? Fuga e esquiva. Né? Então, nós praticamos isso. Eu acho que quando a gente traz para um dia a dia nosso, é muito mais fácil de nós compreendermos o outro, e o que a criança também faria da mesma maneira, né? E aí eu vou trazer uma questão assim que eu percebo que existe um pouco de confusão. Você falou dessa questão de motivação, tudo, que assim é o reforçamento, né? Ou o reforço. O que é um reforçamento ou um reforço? É quando existe a probabilidade ou a possibilidade de ocorrer novamente, né? Então, assim, muitas vezes eu ouço as pessoas falarem, reforço, vou dar um exemplo, tá? De reforço, as pessoas falam, reforço negativo, é reforçar negativamente. Não, não é isso. O reforço negativo tem a ver com essa questão de fugir, de fuga e esquiva. Só vou dar esse exemplo para vocês entenderem, porque muitas vezes eu já ouvi esse termo, como reforço positivo, você reforçar que a criança está legal. Não, não é isso.
é quando existe a possibilidade, vou falar rapidamente do reforço positivo, em outro momento a gente traz isso, é quando acontece outra vez aquele evento, existe a possibilidade de acontecer outra vez aquele evento, mas para que aquele evento acontecesse, foi adicionado um estímulo diferente no ambiente, né? Então, assim, eu acho que vale a gente ter isso muito claro. O reforçamento ou reforço é a probabilidade de um novo evento, ou seja, de um novo desse comportamento acontecer novamente. E o que é reforçador? Né? Reforçador é algo tangível ou não, porque lembra que nós falamos das funções do comportamento? Então, assim, cada um tem um gosto, na verdade. Então, assim, eu tenho crianças que gostam, que tem essa questão da atenção social muito presente, que elas gostam de ser elogiadas. Quem não gosta de ser elogiado? Eu gosto. Eu adoro ser elogiado, todo mundo gosta, né? Gosta de algumas questões que, como posso falar, pode ser tangível, pode ser comestível, tudo depende, né? E essas questões que são reforçadoras, nós usamos, né, e nas nossas práticas, para quê? Para parear esse gosto, essa questão, né, dessa coisa ser especial, junto com a atividade que nós vamos aplicar. Por quê? Para que haja uma associação. Eu uso o nome pareamento, porque pareamento vem de associação. Então, vamos supor, uma criança pegou a caneta, e eu queria que ela pegasse a caneta. E aí eu sei que ela gosta de cócega, tá? Eu vou dar o exemplo da cócega. Aí ela pegou a caneta, eu vou lá, muito bem, e faço a cócega. Eu usei 2 reforçadores aí. O verbal, que é a questão da atenção, e a cócega. Né? Vamos supor, só dei um exemplo, tá? Mas pode ser outro. Eu tenho que dar esse reforçador para ela 3 segundos antes de finalizar os 3 segundos antes, para ela poder associar essa questão desse gostar, dessa sensação boa que ela tem com essa cócega, esse elogio, para ela poder associar aquela atividade com algo prazeroso, né? E outra coisa que eu tenho para falar é o seguinte, quando a gente usa o reforçador a gente não entrega ele assim a livre e espontânea vontade. Por quê? Porque, assim, se você entrega um reforçador que a criança usa sem função nenhuma, ele vai perder o valor. E aí, quais são as estratégias que você vai usar de aprendizagem com aquela criança? É muito difícil, né? Eu não sei se ficou claro, mas, assim, é você utilizar de alguma coisa que a criança goste muito, pode ser reforço social, pode ser algo tangível, pode ser comestível, mas de maneira moderada, em alguns momentos, para propiciar questões de aprendizagem. E quando eu falo de aprendizagem, eu não estou falando de aprendizagem apenas na escola, porque a aprendizagem acontece em qualquer âmbito, né, Kate? Sim. Fala um pouco para a gente aí sobre algo, acho que você tem alguma coisa para falar sobre potencialidades, não é isso? Tem aquelas questões, assim, de dicas. Como que a gente pode fazer isso melhor sobre esses reforçadores, essa motivação? Fala aí um pouquinho para a gente. Então, acho que assim, a primeira coisa que eu queria falar é que, assim, muitas vezes, né, a gente fica ali tão focado, né, Carol? Acho que principalmente as mães que acabaram de receber esse diagnóstico, a gente fica tão focado ali, a gente vai pesquisar, vai estudar, e a gente fica focado no quê? Naquilo que a criança não consegue fazer. Então, que nem eu falei lá, né? O autismo, ele vai causar um prejuízo aonde? Na comunicação, vai causar um prejuízo na interação social. E aí a gente fica focado nisso, a gente fica achando que o nosso filho nunca vai ter capacidade para fazer isso. E, na verdade, se a gente parar, né, para olhar, é claro que a criança, ela tem outras habilidades, porque todo mundo tem um brilho, todo mundo tem alguma coisa que faz e que realiza muito bem, né? Pode não ser igual o do coleguinha, verdade, mas que consegue fazer, né? Nunca vai ser. Então, nós somos únicos, né? Sim. Somos todos diferentes, então, em uns vai se ressaltar uma coisa e outro vai, né, se ressaltar outras coisas. Então, acho que a primeira coisa aí é descobrir, né, uma maneira de que a gente ressalte na criança aquilo que ela faz e aquilo que ela faz bem. E tentar se aproveitar disso, né? Aproveitar, começar primeiro com aquela coisa que ela faz muito bem, incentivar aquilo e usar isso para conseguir fazer com que a criança ela adquira as outras habilidades, né?
acho que uma outra coisa também que é legal de se falar, que é assim, o que vai, né? O que vai me tornar uma pessoa, né? Deficiente, uma pessoa com algum tipo de deficiência. São o quê? As barreiras que eu tenho, são as limitações que eu tenho. Mas dependendo, né, do ambiente em que eu estou inserida, dependendo dos estímulos que me dão, né, e dependendo do contexto que eu vivo, possa ser que essa barreira que eu tenha, né, que essa inabilidade que eu tenha, se eu tiver em um contexto social que me favoreça, né, que me estimule, provavelmente com o tempo, as pessoas nem vão saber ou nem vão lembrar que eu tinha aquela dificuldade, porque eu fui estimulada e o ambiente me favoreceu. Então, até posso dizer que eu deixaria de ser uma pessoa com deficiência por conta daquele ambiente, passa despercebido as deficiências. Eu separei algumas brincadeiras, né, que dá para a gente estar falando aqui, que são brincadeiras que os pais, são brincadeiras fáceis, são brincadeiras que não tem gasto, né, para, não, eu tenho que fazer, ou eu tenho que comprar fora, mas são brincadeiras que a gente consegue trabalhar nessa criança algumas habilidades, né? A primeira brincadeira que eu vou trazer aqui é uma brincadeira que eu acho que todo mundo, em algum momento, o pai ou a mãe deve ter feito. Então é fácil, hein? É uma brincadeira bem fácil. Vou falar daquela brincadeira do serra-serra-serrador. Legal. Essa brincadeira do serra-serra-serrador tem diversas musiquinhas, tem diversas versões para ela. Tá? A que eu conheço serra, serra, serrador. E o que ela vai propiciar, né, para essa criança? Ela vai propiciar para essa criança a questão do contato visual. Então, assim, a criança, ela gosta, né? A criança autista, ela gosta muito dessa sensação de movimento, que entra naquilo que a Carol estava falando, na questão de ser mais sensorial. Então, a criança, ela vai gostar desse movimento de descer e subir. E aí, eu posso me aproveitar desse movimento, né? Então, assim, quando eu falo para a criança, o primeiro serra, e que eu coloco a criança lá embaixo, eu posso me aproveitar desse momento para fazer com que essa criança, ela tenha esse contato visual. Então, a criança, ela fez o contato visual comigo, eu levanto essa criança novamente. E aí, ela faz o contato visual e eu continuo cantando para essa criança. Que vai entrar naquela questão que a Carol estava falando de parear. Então, assim, eu estou pareando para essa criança uma sensação prazerosa com algo que eu quero que ela faça, que é ter esse contato visual comigo. Dessa forma... aprendizagem, é isso aí. Dessa forma, essa criança, ela vai construir esse aprendizado de uma forma muito mais rápida e eficaz, né? E generalizando isso para outras brincadeiras que eu também vou trazer aqui. Bom, eu falei do serra-serra-serrador. Eu também trouxe uma outra brincadeira, que essa brincadeira a gente precisa de água e sabão. Olha que simples, olha que fácil, né? Todo mundo tem um pouquinho de água com um pinguinho de detergente, um pinguinho de sabonete líquido em casa. Tem até no R$1,99 também vende, né? Alguns que dá para comprar e que já vem, mas dá para a gente brincar com isso, com a criança em casa, usando um copinho plástico, um pouquinho de água, sabão e canudinho, que é brincar de bolinha de sabão. Que criança, Carol, não gosta de brincar de bolinha de sabão? Opa! Gosta muito até adulto. Não é? É muito legal ver as bolinhas multicoloridas, né? Eles adoram ver as bolinhas multicoloridas aí surgindo. Então, qual é a dica que eu vou dar para vocês? Bom, vamos lá chamar a criança e vamos brincar com essa criança de bolinha e sabão, de bolinha de sabão. O que a gente faz? Primeiro, a gente vai se certificar, ou que a gente vai sentar em um banquinho, ou a gente vai se agachar, para quê? Para que a gente fique na mesma altura dessa criança. Aí vocês vão me perguntar, poxa, Kate, por que você está falando isso? Eu estou falando isso porque, assim, o que eu quero fazendo bolinha de sabão com essa criança? Eu quero
que essa criança, ela preste atenção no que eu estou fazendo, no movimento que eu estou fazendo na minha boca. Então, eu quero que ela preste atenção como é que eu faço para a bolinha sair. Que com isso, essa criança, ela vai aprender por imitação, que é uma habilidade também importante. Ela vai aprender a fazer a questão do assoprar. Então, olha que coisa simples. Brincando com seu filho aí na sua casa, com bolhas de sabão, você pode estar ensinando para essa criança um monte de habilidades. Como também você pode estar propiciando a questão do contato visual, a questão da interação e a questão dele aprender a assoprar, dele aprender a fazer esse movimento com a boca, né? Então, também seria uma brincadeira muito legal para estar fazendo e que a gente pode estar até aproveitando esse momento, né? Que está todo mundo em casa e se utilizar dessas brincadeiras aí para estar estimulando essas crianças. Uma outra brincadeira, que até comentei com a Carol, que eu achava que as mães iam ficar muito bravas de eu falar isso aqui, mas eu resolvi trazer, que é o pular. Eu sei que é complicado, complicado, né, porque estraga os móveis da casa, né? A criança sai pulando na cama, sai pulando no sofá, sai pulando em tudo que é canto. Mas, em relação a isso, a gente compra depois os móveis, a gente recompra, né, se for necessário. Mas por que eu estou trazendo a questão do pular? O pular é legal porque, assim, a criança, quando ela pula, ela fica aproximadamente na nossa altura. Então, fica mais fácil de conseguir ter esse contato visual com essa criança. Eu acho que uma outra coisa, né, que é legal também na questão do pular é aquele pai que consegue. Então, assim, eu coloco a criança para pular na minha cama, por exemplo, mas eu estou ali no chão, segurando na mãozinha da criança, e eu estou pulando junto com a criança. Por quê? A criança ela vai entender que eu estou interagindo com essa criança e que eu estou interessado naquilo que ela está fazendo. E aí a Carol vai falar um pouquinho depois, né, sobre isso. Mas assim, a gente está mostrando para ela que a gente está sendo cúmplice dela, que a gente está gostando da brincadeira, que a gente também sabe fazer aquilo. Então, isso é muito bacana, isso constrói uma memória afetiva muito legal na vida dessa criança. Uma outra brincadeira que eu também vou propor é a brincadeira de correr atrás das crianças. Como é que a gente faz isso? Bom, a gente vai começar a ensinar para essa criança que ela tem que fugir. Então, a gente começa, né? E que para ela fugir, o que ela tem que fazer? Ela tem que olhar, ela tem que observar o meu comportamento e ela tem que sair correndo. Olha quantas coisas numa brincadeira simples eu consigo ensinar para a criança. Eu ensino que ela tem que olhar, eu ensino que ela tem que me observar, então ela tem que me enxergar para isso, ela tem que perceber que tem uma outra pessoa aí para isso, e ainda por cima, ela tem que sair correndo. Vai ter que copiar o comportamento. E aí, assim, poxa, a criança entendeu o que tem, né? A criança entendeu qual é o comando dessa brincadeira. E aí eu vou trazer uma coisa que a Carol falou lá no comecinho, que ela falou a questão dos reforçadores. Então, poxa, que legal, a criança entendeu lá que ela tem que fugir, a criança entendeu como ela faz as bolhas de sabão. O que eu faço para essa criança, né? Eu posso fazer cócegas. Então, se é uma criança pequena e ela gosta de subir e descer, eu posso brincar com essa criança, jogar essa criança para o alto. Então, assim, eu posso dar esses tipos de reforçadores para que ela entenda também que é legal aquilo que ela está fazendo e que para esse comportamento dela olhar, dela ter esse contato visual, né, de imitar a gente, para ela ter a chance de repetir isso mais vezes, desse contato visual aí, aumentar de frequência. Eu não sei se ficou claro, mas foi algumas muito brincadeiras que eu pensei aí de estar trazendo para a gente falar. São estímulos possíveis de fazer em casa, né? Isso é ótimo. Desculpa te atrapalhar. Uma outra coisa também que é legal de falar, a Carol falou das cócegas. Se a gente parar para pensar, né, quando a gente está fazendo cócegas no nosso filho, né, principalmente nesse sentido de estar reforçando, o que a gente está
trazendo para essa criança, né? A gente está trazendo para ela uma sensação de prazer. A gente consegue, Carol, fazer cócegas quando a gente está sozinho? Né, gente? Não tem como. Gente não faz, né? A gente precisa de uma outra pessoa para fazer. Pessoa. Então, a criança, ela também vai entendendo isso. Então, fazer as cócegas também pode ser um reforçador muito legal, e você também está ensinando para essa criança que ela precisa do outro, essa questão da interação social. Então, por isso que é muito legal, assim. Acho que são brincadeiras, coisas fáceis que dá para fazer. Acho que foi um reforçador legal esse, das cócegas, que é um reforçador, né? E eu acho que são coisas que dá para os pais aí irem fazendo. Eu espero ver aí o comentário de vocês também depois em relação às brincadeiras, o que vocês acharam. Mas acho muito bom. Acho que é isso, assim. E aí, assim, é bem bacana isso que você falou, né? Porque, assim, você falou do olhar, né? Você falou também da imitação. Isso tudo faz parte das habilidades básicas, né? Quando a gente fala de autismo, a gente analisa tudo isso dentro aí dessa questão de APA, a gente sabe que a gente vai trabalhar dentro das habilidades, né? De estimular que a gente fala. Exatamente, a gente vai poder aprimorar isso tudo, né? E às vezes a gente esquece que estando em casa, através das brincadeiras, é possível, como você falou, promover um ambiente estimulador, né? E aí eu aproveito tudo isso para falar um pouco de uma coisa que eu já falei há um tempo atrás, mas eu falei numa palestra, porque assim, eu acho que, além de a gente trabalhar dessa questão, né, é o amor. Eu já vou jogar o slide. Já vou jogar o slide, né? Então, assim, o que acontece? Todos nós amamos do nosso jeito, né? E eu gosto muito de usar um livro que são as 5 linguagens do amor. E esse livro, muita gente usa para casais, tem para casais, mas as 5 linguagens do amor para criança. E assim, independente se tem aí um diagnóstico ou não, todos eles amam e se expressam de uma maneira, né? E eu acho poderoso, rico, por quê? Porque assim, falei de aba até aqui, mas assim, eu uso isso como a parentalidade, e a parentalidade também é uma ciência do comportamento. Então, assim, é mais do que aprovado, né? Essa questão do amor, essa questão da influência, essa questão de como a criança olha para a gente para refletir aquilo que ela, né, aqui as vivências dela, como que ela aprende. E às vezes a gente, através de toda essa questão das 5 linguagens do amor, a gente consegue mudar muita coisa, ou adiar muitos comportamentos inadequados. Eu vou jogar um pouquinho na tela essa questão das 5 linguagens para falar um pouco melhor, ok? Então, só um minutinho. Espera aí. Então, vamos lá. Compartilhar tela. Isso. Então, vamos lá. As 5 linguagens do amor, né? E aí eu falo das 5 linguagens do amor, quando eu falo dela, a primeira que eu quero falar é das palavras de afirmação. E quando eu falo das palavras de afirmação, o que é que eu estou fazendo? Eu simplesmente, eu estou dando atenção para a criança, certo? Quando eu falo, olha, muito bem, você está de parabéns. Ou, como você está... Você consegue. Isso sim, você acaba reforçando positivamente. Parabéns, você consegue. Olha, você foi muito bem. Muitas vezes a gente acorda e a gente esquece de dar bom dia para quem mora com a gente. Ah, isso é besteira? Não, não é besteira. Dá bom dia, boa tarde, boa noite. Agradecer. Muito obrigado por isso. Você pode, por favor, trazer tal coisa? O por favor é muito importante. E eles se espelham nisso, apesar de alguns não falarem, né? E você está trabalhando, quando eu falo dessas 5 linguagens do amor, você está trabalhando não só essa questão de vínculo, mas você está trabalhando também uma questão de comunicação, e você está preparando ele para uma habilidade social, porque a maioria dos autistas, o que fala do diagnóstico, como a Kate falou lá em cima? Não tem a questão da comunicação e da interação social? Então, quando você começa a trabalhar essas questões da linguagem do amor, você está trabalhando e preparando ele para o social. Então, você está estimulando uma habilidade social para isso também, ok? A segunda linguagem é de presentes. Não necessariamente você tem que sair comprando tudo que você vê, né? Até porque se você comprar tudo que você vê, vai perder o valor.
Então, quando eu lembro de presentes, eu lembro de algo que a gente vai falar numa próxima, que eu já sei que a gente vai falar numa próxima, porque a gente costurou muito, né, Kate? A gente pensou em muitas coisas. Tem muitas novidades por aí, vocês nos aguardem. Mas, assim, eu penso em algo que se chama combinados. Por que combinados? Olha só, você vai dar atenção com a criança, né, falando para ela, mostrando para ela o valor que tem as coisas. E ela pode alcançar, ela sabe quando ela vai alcançar algo, né? Então ela vai fazer de tudo, ela vai ser estimulada a merecer aquele presente, a merecer aquilo que você prometeu para ela. Não precisa ser algo de muito valor, né? Pode ser pequeno, tem gente que não tem dinheiro para comprar, mas de repente você pode falar. Acho que às vezes, né, a criança até quer assistir um filme com os pais em casa, então até isso pode, olha, pode. Você pode se utilizar disso, né? Então, assim, olha, você né? Você faz um combinado com a criança dela ter que fazer alguma atividade, sim, mas aí depois ela pode escolher. Você pode dar até opções para essa criança. Olha, você escolhe, você quer assistir um filme com a mamãe, você quer jogar um jogo, né? Você quer fazer uma brincadeira com a mamãe. Então, até eu acho que isso dá para se utilizar. E aí olha só, só aí você trabalhou as habilidades da criança, a questão da atenção, então ela tem que perceber o outro, você trabalha a ampliação de repertório, porque você está elogiando ela, trabalhando as questões sociais, muito bem, obrigada. Você está trabalhando com essa questão da espera, porque assim, um dos pré-requisitos básicos também é a questão da espera, né? Então, quando você promete para a criança, você faz um combinado com a criança, você está trabalhando a questão da ansiedade dela também, não é verdade, Tia Kate? Sim. Eu acho que isso é muito importante, que hoje em dia, até mesmo os adultos têm muita dificuldade da espera. Mas olha que coisa linda, olha que processo lindo você pode fazer com uma criança. Primeiro, montar com ela até uma tabela de combinados, por que não? E ele saber que naquele dia, por merecimento, ele vai ter algo tangível, ou assistir um filme, ou fazer a bolinha de sabão, ou fazer a receita com a mãe, não sei. Tem um outro momento que eu uso, e aí eu aproveito mesmo para falar dessa questão de filme, ou jogar um futebol, tem criança que gosta de futebol, na verdade. O tempo de qualidade. Quando eu falo tempo de qualidade, muito importante, porque assim, o que acontece? Lembra do reforçador da atenção? Às vezes, se nós colocarmos dentro da nossa agenda, não vou usar nem a palavra rotina, que a gente conversou muito sobre isso hoje. Se nós colocarmos dentro da nossa agenda, uma hora que seja, e de a gente desligar mesmo o celular, deixar de lado e fazer uma coisa em comum com o nosso filho, você está trabalhando o que com ele? A atenção que ele precisa. E aí, sabe aquela questão do comportamento inadequado, que às vezes ele puxa a toalha porque ele quer a sua atenção? Então já vai diminuir, porque ele sabe que para conseguir a sua atenção, ele vai ter bons comportamentos, porque você vai ter elogiado usando as palavras de afirmação, e ele vai ter o presente da sua companhia. Olha que bacana. Eu acho até que vai até um pouco além, né? Eu acho que a criança até se sente importante, porque assim, olha, minha mãe conseguiu dar uma pausa no dia dela para ficar comigo e me dar essa atenção. Então, vai além ela tá questão. Aqui, é muito além. Na complexidade, entra em outras coisas aí, em sorrisos compartilhados. Estímulo visual, imitação, porque assim, pode parecer que eles não estão nos observando. Mas repara quando uma criança, às vezes, aparece com um comportamento inadequado, se ela não tem traços de parecer com alguém da casa. Ela tem, porque ela observa e ela aprende. E quando a gente muda e começa a tentar pegar essas questões da linguagem do amor, a palavra de afirmação, o presente de alcançar algo, um momento de qualidade, né? Assistir um filme, correr, pular. Nossa, muita gente vai correr e pular, hein, Kate? É que nem eu te falei, aí, vamos pensar que no pular, né, para as mães, né, vão perder umas calorias. Quem não quer perder caloria, né? Que mulher não quer perder? E eu acho que assim, nessa quarentena, acho que toda mulher vai querer perder, viu? Tá difícil. Tá difícil, a gente fica em casa, não tem como, né? Eu queria dar comida. Então a gente tem que dosar. Eu acho uma boa ideia, acho que até eu vou começar a pular. Quando a quarentena começou, então, você queria perder 5 quilos. Agora, quantos quilos você eu vi isso. 15 já? E aí, quando eu uso a quarta linguagem do amor, eu tenho muito cuidado para falar dela pelo seguinte, porque nós temos muitas amigas TOs, e nós também trabalhamos com essa questão da qualidade de vida, né? E o nosso intuito com os nossos pequenos é
promover autonomia e independência. Então, quando eu falo de atitudes de serviço, geralmente é a gente servir o próximo, né? Mas aí eu vou além, porque assim, quando você serve o próximo, você pode trazer essa criança para perto e você desenvolver alguma coisa com ela. Chama ela para te ajudar a picar salada, chama ela para arrumar uma mesa, né? Chama ela para desenvolver algumas questões de casa com você. Não precisa ser toda atividade, mas pensamos em fragmentar, dividir a atividade de maneira que a criança consiga. Isso é legal. E sempre lembrando do reforçador. Por quê? É para ser prazeroso, é para ser um momento a dois de vocês com qualidade. Então, assim, se você parar para pensar o quanto todo mundo ama de uma maneira diferente, todas essas linguagens do amor estão dentro uma da outra, né? Todas. Então, assim, é muito lindo da maneira que ela se completa, né? Todos nós temos as 5 linguagens e uma delas está mais abrangente, está mais explícita, né? E eu deixei por último, que é a questão do contato físico. Por que o contato físico? Por causa dessa questão sensorial. Tem muita criança que é bem sensorial. E aí você pode aproveitar e fazer uma massagem, né? Que é uma delícia. E aí eu uso o mesmo exemplo que você falou, Kate. Ninguém faz cócega sozinho, ninguém faz massagem sozinho. Exatamente. Também. É muito difícil da gente massagear. Quem faça. É melhor, né? Que a gente faça no outro, a gente promova esses momentos com o outro. Né? Então, você pode tocar, você pode abraçar, você pode transmitir o seu carinho, o seu amor através do toque. E aí eu aproveito para falar que existem as pessoas com os canais, né? Canais de comunicação, vou falar dessa maneira, que entra uma questão de visual, auditivo e sinestésico, e cada um tem a sua necessidade. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito sinestésica, eu gosto de tocar, gosto muito de tocar, gosto de dar um abraço forte nas pessoas, tudo, então cada um tem a sua maneira. Tem gente que já prefere ouvir as palavras de afirmação. As palavras de afirmação. Nossa, como você foi bem, parabéns, tudo. Olha, você conseguiu! Viu como você conseguiu, você é capaz. E isso motiva qualquer um, né? Então, quando a gente pensa em tudo isso, a gente percebe o quanto, às vezes, com nada, assim, eu diria com o menos possível, porque, assim, a gente consegue promover questões de estímulos para as nossas crianças, né? As brincadeiras mesmo que você colocou, se você parar para pensar, eu acho que a que mais gasta um dinheirinho aí é água e sabão. Eu falo gasta um dinheirinho aí porque, assim, cada um está numa situação e sabe onde aperta, né? Sim. Mas aquele que talvez não tenha, pode correr, pode pular, pode fazer cócega. O importante é proporcionar momentos, O importante é proporcionar momentos agradáveis para a criança, né? Estimular de alguma maneira, onde assim, estamos em quarentena. Então, vamos fazer desse momento um ambiente propício de estímulos, né? Onde fique rico para ele, onde a criança se estresse, se ela tiver os momentos de estresse dela, porque acontece, mas seja menos, né? Vamos favorecer esse ambiente agradável. Você quer falar alguma coisa? Pode completar. Não, eu acho que é isso aí. Eu gosto, né? Você está falando eu gosto muito de falar de memórias, né? De memórias afetivas, né? Que memórias afetivas você quer que seu filho tenha, né? Desse momento. Perfeito. Então, quanto mais prazeroso a gente conseguir fazer que esse momento seja para essa criança, quanto menos ela perceber, né? O que está acontecendo, eu acho que fica mais tranquilo, né? Porque já é tão difícil, né? Ela já está sem os contatos, né? Com os amigos, sem os contatos com o mundo externo. Então, dentro de casa, isso ser prazeroso, isso ser legal para a criança. Isso. Ser um ambiente estimulante, né? Sim. E aí eu acho que quando a gente fala de tudo isso, de todos esses estímulos, da brincadeira, das 5 linguagens do amor, de você olhar nos olhos, de você tocar, né, de você abranger tudo isso, a gente acaba entrando nessa questão do ABA outra vez, que é proporcionando qualidade de vida. A gente proporciona qualidade de vida, a gente trabalha questões sociais, a gente trabalha outros estímulos, e quando as coisas amenizarem, elas tiveram, com certeza, bons estímulos. E aí uma coisa que eu quero deixar muito clara, assim, é que quando... O que é importante, nós falamos de tudo isso,
mas procurar colocar em prática sempre. Por quê? A prática, a persistência da prática, ainda que um dia seja diferente do outro, porque haverão dias que são bons e outros nem tanto, né? A persistência da prática, mesmo que aquele dia não tenha dado certo, faz com que aquilo mude, que se torne um novo hábito, né? E o novo hábito adquirido leva tempo. Então, assim, quanto mais praticarmos isso, quanto mais diariamente nós embutirmos isso na nossa vida, isso já não vai ser tão difícil de fazer, não vai ser tão difícil de proporcionar para a criança, isso vai virar uma rotina, é isso que eu estou querendo dizer. E a gente cansa de ouvir falar, de profissionais falarem, eu já falei, você também já falou na internet, da importância da rotina. Né? O como é importante para um autista a questão da rotina. Sim. Só aproveitando, né, que você está entrando nessa questão da rotina, eu acho que a rotina, né? A rotina, quando ela vem, né, com pistas visuais, que a criança ela consegue visualizar ali, né, o que ela tem, né, que fazer naquele dia, isso gera para a criança, né, ela fica menos ansiosa com isso. Então, dá uma previsibilidade para essa criança do que tem que acontecer, e com isso vai diminuindo a ansiedade dessa criança. Então, quem consegue, né, ter em casa um quadro de rotinas, né, e consegue ali ter isso para a criança, essa questão da ansiedade dá uma diminuída. Sem contar que, assim, se a gente para pensar, a maior dificuldade que eu acho que os pais acabam tendo com a criança é na questão da comunicação. Então, você tendo um quadro de rotinas, até tem esse benefício, né? Porque melhora também essa questão da comunicação e sem contar que vai também diminuir a questão dos comportamentos inadequados, porque a criança já vai acordar, né? Já vai acordando ali sabendo o que ela tem que cumprir para aquele dia. Ela a gente está antecipando para a criança, né? Olha, hoje vai ser assim, vai fazer isso, 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 a gente vai ter esse momentinho que a gente vai poder ficar juntos, que a mamãe não vai estar trabalhando mais e vai conseguir ficar com você. Então, fica mais previsível ali para a criança, nesse sentido. Fica previsível, eu acho que motiva a criança, né? Porque, assim, por exemplo, falando de tudo isso outra vez, vamos supor que ela tenha uma rotina visual. E lá ela vai ver que ela vai ter um momento contigo, com a mamãe e com o papai. Né? E que ela vai ter aquele momento do brincar dela. E que criança não gosta de brincar? Imagina ela se organizar, sabendo o que vai acontecer para ela vai visualizar tudo o que ela precisa cumprir e que vai chegar o momento dela. Sim. Outra vez falando o quê? Estímulo, né? Então, assim, tudo depende de estímulos, né? Do quanto a gente pode doar isso para as crianças. Pode falar. Sim. Só aproveitando aí o gancho que você está falando, aí eu tô... o quadro de rotinas, né, ele ajuda também, acho que aquilo que a gente estava conversando à tarde, ele ajuda essa criança a trazer, né, aquilo que é abstrato para aquilo que é concreto. Então, o que vem primeiro, né? O que vem depois? Exato. Em que momento do dia eu tô, né? Então a criança vai saber lá o que é de manhã, o que é de tarde, o que é de noite. Então, essas questões, né, mais temporais, esse conceito fica muito mais tranquilo para a criança quando ela tá visualizando aquilo que ela precisa realizar, aquilo que ela precisa fazer. Isso aí, né? Bom, é isso, né? Só um minutinho que eu vou mudar o slide. Só um minutinho. Não, já consegui. E nós agradecemos, a nossa live se encerra por aqui. Nós agradecemos a todos pelo carinho, pela atenção. Foi muita gente que colocou mensagem aqui de boa noite a todos. Não deu para falar com todo mundo boa noite, os nomes, porque foram muitos. E eu quero agradecer porque você nos ouviu, porque você parou. Significa que você se interessa. E eu sei que, assim, você vai aproveitar da melhor maneira possível todas essas informações. Não deixe de seguir a gente. Estão aí os nossos canais. E assim, tem muita novidade por vir. Muita coisa boa por vir, né? Ainda nesse final de mês, ainda haverá algo especial para as mães. Então, assim, não percam. Mas tiram foto mesmo de nós duas e nos sigam, porque assim, vocês ainda terão bastante novidades, ok?
Kate, mais uma vez é um privilégio falar com você. Você sabe que para mim sempre agrega muito. Para mim, Eu que assim, até me faltam palavras. Obrigada por tudo, pela companhia, pelo companheirismo, por tudo. Né? Eu Porque, que agradeço. assim, até assim, além, você sabe que o nosso contato vai além do profissional, Sim. Vai pela amizade, e eu quero te agradecer por tudo mais uma vez, que Deus abençoe sempre, viu? Pode falar, agora é sua vez. Ai, eu que te agradeço, porque foi, né, assim, a gente já trabalhou em alguns momentos aí juntas, e esse último trabalho que a gente acabou fazendo juntas, você sabe o quanto que foi modificador na minha vida, né? O quanto que você, com esse seu jeito, né, conseguiu melhorar a minha vida e me mostrar coisas ali que eu não estava conseguindo enxergar na minha relação. Então, eu sou muito grata, sou muito feliz de poder ter a sua amizade. E de poder estar aqui com você falando, de saber, né, de saber assim, que essa admiração é uma via de que, do mesmo modo que eu te admiro, você também me admira, então é muito legal, é muito gostoso. Obrigada. Agora eu vou ter que desligar, senão eu vou despencar de chorar aqui na frente de todo mundo. Que Deus abençoe a todos mais uma vez. Um beijo em todos os nossos pequenos, que eu sei que tem pequenos aí, ó. Eu não vou falar todos, porque eu seria muito injustiçada se eu falasse o nome de todos. Mas olha, eu tô vendo que os nossos pequenos estão aqui. Eu queria falar o nome de um por um, mas eu não quero cometer gafes. Um beijo para vocês, nossos pequenos. Muitas saudades de todos. Que Deus abençoe vocês e vai ficar tudo bem, certo? Deus abençoe mais uma vez. Tchau, tchau. Gente. Tá.